das crianças. Mas nós temos uma pergunta aqui também muito importante, difícil, mas importantíssima. Como nós podemos ajudar os nossos filhos a enxergarem que Deus está no controle neste tempo de pandemia, de isolamento? É como assim, meu filho chegar e falar, papai, como que Deus está no controle disso, desse vírus? Daniel, como que a gente pode responder isso ao papai e à mamãe que está nos ouvindo? Então, lidar com a soberania de Deus, ela é fácil e difícil. Ela te traz paz, mas também te dá um certo desconforto. Ela te dá paz porque a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Mas ela também te gera um desconforto porque ela tira a autonomia do ser humano. E uma das coisas que o ser humano moderno busca é ter o controle de todas as coisas. E o coronavírus, ele jogou tudo isso para o chão. Ele está ensinando para o ser humano que você não tem o controle nem do seu destino, nem das suas ações. Você faz planos para ir para São Paulo amanhã, mas você não sabe realmente se você vai completar ir para São Paulo. Só Deus sabe disso. Então, é difícil e é fácil. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para o cenário atual, a gente olha como as nações mais poderosas do mundo estão buscando uma cura para a situação que nós temos, uma saída. Coincidentemente, eu comecei a ler um livro essa semana que chama Coronavírus e Cristo, do John Piper. E o John Piper tratou a questão da soberania de Deus como uma providência agridoce. E depois ele diz assim, que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Eu diria que a soberania de Deus é como um remédio, que às vezes pode ser doce, gostoso, mas ele também é amargo. E é muito fácil a gente entender a soberania quando as coisas vão bem. Mas e quando as coisas vão mal? A gente não precisa fingir que as coisas estão bem. O pai, na verdade, e a mãe tem que ter essa compreensão. Sim. Né? Sim. E nós estamos vivendo um tempo que as nações foram abaladas, a economia foi abalada, as relações interpessoais estão sendo abaladas. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus governa tudo. E Ele é totalmente sábio e soberano sobre o coronavírus. Ou seja, Ele tem controle sobre tudo o que está acontecendo hoje. Isaías 46, 9 e 10 diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus não apenas declara a sua vontade, Ele faz acontecer. Ele tem domínio sobre tudo, sobre a criação, sobre os peixes, os animais, sobre o clima, sobre a política, sobre a economia, sobre o homem. E a sua vontade, Ele vai fazer acontecer como bem Ele quer. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, Ele também vai utilizar para manifestar a sua vontade, ainda que nós não a conheçamos. Então, como é que a gente precisa mostrar para os nossos filhos que Deus não perdeu o controle da história? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o coronavírus não pegou Deus de surpresa. Isso também faz com que os seus planos também não mudem. Deus não foi, surgiu um negócio novo aí. Não, a gente precisa entender que até essa doença é parte da vontade do Senhor. Jó, ele aprendeu isso de forma amarga. Jó perdeu seus filhos de uma vez só. Verdade. E ele não pecou contra o Senhor. Ele disse, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E no final, lá em Jó 42:2, eu levo muito esse texto para a minha vida. Principalmente nos momentos de perda. E ele diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A gente pode buscar muitas respostas para aquilo que nós estamos vivendo. Qual é a causa do vírus? Aonde ele começou?
há estudos, há notícias que começaram no mercado de carnes contaminadas na China. Há outra versão que foi de morcegos, de animais. Há também que começou num laboratório. Mas a gente sabe, e olhando para as Escrituras, que a causa última é o pecado, que entrou na história e criou um desequilíbrio em toda a criação. E a gente pode entender ainda mais que a causa última é Deus e a sua soberana vontade. E ao mesmo tempo que Ele está nos fazendo experimentar esse remédio amargo, como diz Piper, agridoce, a gente pode entender que Ele tem autoridade sobre o coronavírus e em algum momento Ele trará o seu fim. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver uma série de relatos de milagres. Jesus expulsando demônios, curando cegos, leprosos, surdos. O que a gente pode aprender disso? Que Deus tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. Tudo. Nada escapa do seu plano. Agora, para concluir, a gente precisa entender uma coisa. A gente está num pedaço da história que Cristo está reconciliando toda a sua criação. E tudo está sendo convergido para que Ele restaure todas as coisas. A gente pode olhar para as Escrituras, ao seu final, Apocalipse 21 e 22, e ter a paz no coração e a esperança renovada de que tudo vai ficar bem. É verdade. As nossas lágrimas vão ser enxugadas. Então, seja aqui ou na eternidade, tudo fica bem. Você falou um testemunho que você sempre pega o seu filho todas as manhãs e fala: filho, com Cristo vai ficar bem. Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos: filho, o mundo, apesar da situação, mas a gente precisa entender que com Cristo vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Jesus, o mesmo Jesus que acalmou o mar, que curou os cegos, os surdos, os leprosos, Ele vai mandar esse vírus embora. É nessa esperança que podemos ter. Agora, e se Deus permitir que a gente viva assim por longo tempo? A gente não sabe quando vai vir a vacina, a gente não sabe por quanto tempo o isolamento vai durar, há a possibilidade já de flexibilização, algumas cidades também já endureceram mais. Então, quanto tempo nós vamos viver assim? A resposta é: nós vamos tomar desse remédio amargo, que é a soberania de Deus, mas sem perder a esperança daquilo que nos espera na eternidade. Para terminar a minha resposta, eu quero extrair mais uma frase do John Piper, que ele disse nesse livro. Ele diz: a mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. O que os filhos estão esperando de nós é que a gente leve para o nosso lar aonde está a nossa esperança. O mundo perdeu a esperança nos políticos, perdeu a esperança na economia, perdeu a esperança na sociedade, perdeu a esperança até nas suas posses. Mas a gente precisa mostrar para o nosso filho que a nossa esperança está em Cristo Jesus.